Oi, gente! Esse é o terceiro vídeo sobre antropologia e o segundo vídeo sobre a escola evolucionista. Uma coisa que eu esqueci de falar no outro vídeo que é muito importante é que o livro que eu me baseei para apresentar para vocês as perspectivas evolucionistas em antropologia é um livro do Alan Barnard que se chama Theory and History in Anthropology, Teoria e História na Antropologia. E lá você pode encontrar a descrição, a apresentação e debate sobre várias escolas antropológicas, não só a do evolucionismo social. E hoje vamos continuar os debates e também fazer os links com a conjuntura atual. Bom, do outro vídeo a gente falou dos evolucionistas unilineares. Hoje, agora, a gente vai começar ainda falando de evolucionistas que são considerados unilineares, mas que são mais conhecidos como evolucionistas universalistas, porque eles trabalham com o conceito de história universal. E aí vem à cabeça a escadinha super famosa, criada pelo Lewis Morgan, antropólogo que eu mencionei no outro vídeo, que é a escadinha evolutiva que vai da selvageria, passando pela barbárie, chegando à civilização. Então, essa escadinha representaria a linha de evolução da humanidade, desde os povos selvagens, passando por povos bárbaros, chegando a povos civilizados. E não é à toa, né, que os povos civilizados eram considerados, naquela época, os europeus. Depois a gente vai debater o caráter etnocêntrico dessa teoria. Então, a ideia desses universalistas é que, por exemplo, ao longo da história da humanidade, as sociedades evoluíram desde os caçadores-coletores, que são sociedades que baseiam a sua subsistência na caça de animais selvagens e na coleta de plantas silvestres, passando pelo desenvolvimento da agricultura, posteriormente pela formação dos estados, até chegar no estágio de revolução urbana e revolução industrial. A ideia é que a gente vai suspeitando mesmo dessas teorias, né? Não é à toa que o que está no centro da teoria, o que é o mais desenvolvido, é a própria sociedade dos autores que estão cunhando essa teoria, né? Um aspecto muito importante para os evolucionistas universalistas é a questão da técnica, da tecnologia, da vida material, da produção da vida material. E o Leslie White é um desses antropólogos. Para ele, a antropologia é a ciência da cultura, e um dos aspectos centrais da cultura é a tecnologia. Então, para estudar as diferentes formas tecnológicas dos diferentes povos, o Leslie White se voltou para a produção de energia. Então, o que ele dizia nas suas pesquisas era que, no início, era o corpo que produzia energia, né? O contato corporal, o contato entre as pessoas. Posteriormente, ao longo da história da humanidade, os grupos foram se apropriando de outros recursos para a produção de energia. A gente pode pensar no fogo, no vento, na água. E ele vai dizer que a manufatura de ferramentas, a domesticação de animais e a intensificação da agricultura são processos muito importantes para a diversificação de novas formas de produção de energia. E para o Leslie White, as formas de produção de energia apontavam para as formas de evolução humana. Então, era por meio da análise dessa forma de tecnologia, variada dentre os diferentes povos, que esse antropólogo compreendia o curso da evolução do desenvolvimento das sociedades. Então, os antropólogos universalistas se importavam menos com os detalhes das formas de organização social, como a gente viu no outro vídeo, né? As classificações de parentesco, as instituições políticas, as formas de contato, aliança entre os diferentes grupos sociais, e eles se importavam mais com uma única e mesma lógica, segundo eles, que regia o acontecimento dessas transformações, que regia o desenvolvimento dessa história. Então, eles diziam que todas essas transformações, seja na tecnologia ou em qualquer outro aspecto da vida social, da vida cultural, aconteciam no mundo inteiro seguindo uma mesma lógica. Já os evolucionistas multilineares, agora a gente está saindo dos unilineares, indo para uma outra perspectiva, eles refutavam essa hipótese de que todas as transformações sociais aconteciam segundo uma mesma lógica. Eles diziam que existiam peculiaridades em cada localidade.
E essas peculiaridades, para os evolucionistas multilineares, derivavam justamente das diferenças territoriais. Então, segundo eles, é impossível todas as transformações nas formas de organização humanas acontecerem segundo a mesma lógica no mundo inteiro, porque existem peculiaridades nesses territórios e nas formas de interação entre os seres humanos e o meio ambiente. Então, por exemplo, os caçadores-coletores, segundo esses autores, não se baseiam só nas formas de tecnologia para a reprodução da sua vida, se baseiam também em arranjos territoriais e em migrações sazonais. Então, não tem como todos os povos caçadores-coletores seguirem uma mesma lógica de transformação das suas formas de organização. Então, essa era a diferença entre os evolucionistas unilineares e os evolucionistas multilineares. Esses últimos trabalhavam com o conceito de ecologia cultural. E esse conceito chama atenção justamente para a importância da gente olhar para a cultura a partir dessas interações cotidianas entre os seres humanos e o meio ambiente. E essas interações ocorrem de maneiras variadas. A gente vai falar de mais duas perspectivas evolucionistas. Uma delas é o neodarwinismo. Essa galera está inserida no campo da chamada sociobiologia. E eles acreditavam que existia uma linha de continuidade entre as formas de organização humanas e a socialidade animal. Socialidade é um conceito importante para as ciências sociais e a gente pode traduzir como formas de relações sociais, formas de interação social. E para os neodarwinistas, por exemplo, assim como os seres humanos, os primatas também estabeleciam associações por meio da descendência e da aliança. Lembrando, a gente falou no vídeo passado, as alianças entre os grupos, do ponto de vista dos antropólogos, começaram a acontecer por conta da interdição da realização do casamento entre pessoas de um mesmo grupo. Depois, posteriormente, em meados do século XX, o Lévi-Strauss vai deixar claro na antropologia que a possibilidade de estabelecer interdições, ou seja, tabus culturais, tabus sociais, na verdade é uma característica essencialmente humana e que é justamente a possibilidade de estabelecer tabu, no caso da pesquisa do Lévi-Strauss, o tabu do incesto, é isso que eu acabei de dizer, a impossibilidade de casamento, por exemplo, entre irmãos ou outros parentes, é justamente o tabu de incesto que denota a nossa humanidade. É esse tabu que é o elemento que chama atenção para a passagem da natureza para a cultura. A última perspectiva evolucionista que a gente vai ver hoje tem a ver com os antropólogos da revolução simbólica, revolução com R. E esses antropólogos acreditavam que a formação da cultura tem suas raízes na biologia. E para eles, a passagem da vida não simbólica para a cultura simbolizada tem origem numa grande revolução, ou seja, numa grande ruptura. E qual seria essa ruptura? Segundo esses antropólogos, nos primeiros tempos, na primeira horda, os homens engravidavam indiscriminadamente as mulheres. Em determinado momento, essas mulheres decidiram dizer que elas só transariam com os homens se esses caçassem e trouxessem comida para a tribo. Ou seja, começa a acontecer uma recusa sexual. E um ato que simbolizava essa recusa era justamente a menstruação. A menstruação, uma questão biológica do corpo, natural, passou a simbolizar essa interdição de sexo. Ou seja, esses antropólogos diziam que nos primeiros tempos, essa passagem para a cultura simbolizada, ou seja, a formação da cultura, tem origem justamente na recusa sexual, que é uma questão biológica, e na escassez de comida, uma questão natural. Bom, apresentei para vocês a escola evolucionista e agora a ideia é que a gente critique e faça a correlação com a nossa conjuntura. Bom, vocês já devem ter percebido como essas teorias, que se consideravam científicas à época, são extremamente preconceituosas com povos não ocidentais. E que todas as escadinhas e as linhas evolutivas dessas teorias
desembocam, não à toa, na sociedade europeia, na sociedade ocidental, na sociedade industrial, da revolução urbana. Depois a gente vai comentar especialmente esse aspecto da industrialização. Então a gente pode dizer que essas teorias são etnocêntricas. Etnocentrismo é um conceito muito importante para a antropologia, então vamos desmembrar a palavra. Etno de etnia, cultura, grupo social, uma cultura específica, e centrismo de centro. Então, a gente costuma dizer que o que essas teorias faziam é colocar a própria cultura, a própria sociedade do autor, da pessoa que está analisando os outros povos, no centro da teoria. Então, se a gente volta lá na escadinha do Morgan, dos selvagens, dos bárbaros e dos civilizados, os civilizados são justamente a cultura europeia, a sociedade industrial. Não é à toa que o Morgan comparava, por exemplo, um machado de pedra a um machado de ferro e outras técnicas de sociedades indígenas e de outros povos com as técnicas e tecnologias industriais, e mostrava uma linha evolutiva entre eles, inferiorizando essas técnicas e essas formas de organização. E aí a gente pode se perguntar o que isso tudo tem a ver com os dias atuais. Bom, a ideia do vídeo é mostrar que vários raciocínios evolucionistas até hoje existem na nossa sociedade. Muitas vezes a gente opera nosso pensamento de uma forma evolucionista. E isso, gente, está presente inclusive nas declarações do nosso presidente Jair Bolsonaro. Vocês já devem ter visto vários momentos em que o presidente foi racista e preconceituoso com os povos indígenas. Então, por exemplo, tem uma declaração do Bolsonaro a respeito do Conselho da Amazônia, em que ele diz o seguinte: o índio está mudando. O índio está evoluindo. Cada vez mais o índio é ser humano igual a nós. Nesse caso, o Bolsonaro está sendo pior que os evolucionistas, porque os antropólogos evolucionistas pelo menos reconheciam a humanidade dos povos originários das sociedades não ocidentais. A questão, gente, é que toda essa concepção que o Bolsonaro carrega acerca dos povos indígenas tem implicações e consequências políticas. Outras vezes o Bolsonaro chegou a comparar indígenas de reservas a animais selvagens reclusos em zoológicos. E quais são as consequências políticas? Por exemplo, a não demarcação das terras indígenas, que a gente sabe que é tão importante, que é uma política pública de extrema importância para a preservação das culturas indígenas e desses modos de vida, e também para a preservação do próprio meio ambiente. Então, Bolsonaro também já chegou a declarar questões do tipo: o índio não tem dinheiro, o índio não fala a nossa língua, o índio não tem cultura. Como pode esses povos serem donos de 13% do território nacional? Então é muito importante a gente vincular esse raciocínio evolucionista, que é preconceituoso e que é racista, com essas consequências políticas que a gente está vendo hoje no nosso país. Segunda questão da atualidade. A gente viu que para os evolucionistas a sociedade capitalista industrial é a mais evoluída de todas. Não sei se vocês viram, mas recentemente, por conta dessa epidemia do coronavírus, a NASA mostrou que houve uma queda dramática na emissão de gases poluentes na atmosfera ali na região da China, que foi o primeiro país a sofrer com a epidemia do coronavírus antes dela se tornar uma pandemia. Um desses gases, por exemplo, é o dióxido de nitrogênio, que é um gás liberado, por exemplo, por carro, por termoelétrica e pelas indústrias de uma maneira geral. E isso gera uma reflexão na gente, né? Se a gente for pensar os evolucionistas, será mesmo que a sociedade capitalista industrial é a mais evoluída de todas? Será mesmo que essa sociedade que faz com que a gente devaste as florestas, que faz com que a gente
polua a atmosfera, com que a gente destrua a biosfera e várias outras consequências danosas para o meio ambiente, será mesmo que essa sociedade é a mais evoluída de todas? Ou será que não chegou a hora da gente tentar compreender e aprender um pouco com outros modos de vida, com outras formas de se relacionar com a natureza, como, por exemplo, com modos de vida dos povos indígenas que estão aí no nosso território, espalhados no mundo inteiro? Então, acho que essa questão do desenvolvimento industrial é muito central para a gente pensar nessa conjuntura. Bem quando houve uma epidemia e a gente diminui um pouco a produção, o meio ambiente fica menos poluído. Então, é para a gente refletir sobre as relações entre esse raciocínio evolucionista e formas de racismo, como a gente viu nas declarações do nosso presidente Jair Bolsonaro, e entre o raciocínio evolucionista e a nossa concepção produtivista que rege a sociedade capitalista industrial. Então, são questões para ficar aí para o debate. Posteriormente eu vou fazer outros vídeos sobre antropologia, vou sempre tentar fazer esse esforço de linkar com a conjuntura. O próximo eu ainda não sei bem sobre o que vai ser, talvez sobre a obra do Lucien Levy-Bruck, que é um antropólogo também do final do século XIX, início do século XX. Ele estava escrevendo mais ou menos na mesma época dos evolucionistas e ele fala bastante das formas de operar o pensamento e como que essas formas variam de sociedade para sociedade. Deve ser sobre isso o próximo vídeo. Acompanha aí, que em algum momento eu vou soltar. Valeu, galera!